Bom, pessoal, vou fazer uma leve revisão aqui dos conjuntos que nós já vimos, tá bom? Aqui nós temos o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, que está lá na nuvenzinha, e são aqueles números que a gente pode contar. Eu digo isso porque os números naturais, eles foram criados com essa intuição, com esse objetivo, que é de contar mesmo, quantificar. Então, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil, 1 milhão, ou seja, todos os números infinitos positivos são os naturais. Então, não são aqueles números quebradinhos, como 1,5, 3,25, não. São aqueles números inteiros, 0, 1, 2, 3, né, que a gente pode contar, sem ser quebradinho. Esses são os naturais. O próximo conjunto que a gente viu é o conjunto dos números inteiros, que são aqueles números... São os números naturais, que a gente viu, ou seja, os positivos e os seus negativos. Então, quando a gente está falando dos números positivos e negativos inteiros, sem ser quebradinhos, nós estamos falando do conjunto dos números inteiros, representado por essa letra Z. O próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. Os números racionais, representados pela letra Q, que está na nuvenzinha, são aqueles números que a gente pode escrever na forma de uma fração. Essa é a propriedade dele que eu escrevi aí embaixo, está escrito assim: racionais é igual x, ou seja, qualquer número tal que x seja igual ou possa ser representado como a sobre b, ou seja, uma fração, com numerador e denominador, com o numerador a e b pertencentes ao conjunto dos números inteiros, ou seja, não pode ser um número quebradinho, mas pode ser positivo ou negativo, e b diferente de zero, ou seja, o denominador não pode ser zero, porque aí a gente não teria uma fração, não é verdade? Então, esse é o conjunto dos números racionais. Uma forma mais simples da gente ver e enxergar tudo como um todo é esse esqueminha aqui, ó, onde a gente tem os números naturais no centro da bolinha, que tem lá o N, e eu coloquei alguns números que representam os números naturais, que são números naturais. Como, por exemplo, eu coloquei o 2, o 1000, o 3, o 0, o 1 e o 58. Logicamente, existem infinitos números que são naturais, são os positivos. Os inteiros, que é a próxima bolinha, observem que ela engloba também os naturais. Por quê? Porque os inteiros são compostos pelos naturais, que são os positivos, e pelos seus negativos. Então, eu coloquei também nos inteiros lá fora da bolinha o menos 58, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1000. Os racionais são aqueles que a gente pode escrever na forma de fração, então eu coloquei eles aí. Lembrando que os naturais e os inteiros são racionais, porque qualquer número natural ou inteiro, ele pode ser escrito na forma de uma fração. Como assim, tia? Por exemplo, o número 4. Ele pode ser escrito na forma de uma fração. 8, 16 dividido por 4, por exemplo. É 4. 16 sobre 4, 4. Então, tem como representar o número 4 na forma de uma fração. Tá bom? No cantinho, a gente tem os irracionais, que são os números decimais infinitos. E dentro dos racionais, eu esqueci de falar, e é o mais importante, nós temos as dízimas periódicas, que são os decimais infinitos, mas com período, que eles têm como a gente encontrar um período, qual número se repete, a gente descobrir qual que é o próximo número, e assim a gente encontrar a fração geratriz dele. Como assim? Meu Deus do céu, calma. Esse assunto a gente vai ver na próxima aulinha, tá bom? Que é o nosso foco, que é o dízimas periódicas. Então, a gente fez aí um resumão de conjuntos. Qualquer dúvida, só perguntar, tá bom?